Olá pessoal do nosso Música Proparoxítona. Estamos aqui numa semana muito importante para a nossa música, muito feliz, pois estamos comemorando no último dia 26 de outubro, quem completou 80 anos foi nada mais, nada menos do que Milton Nascimento, um dos maiores nomes, um dos maiores expoentes da nossa música de todos os tempos. Muita gente deve estar acompanhando aí. Milton está fazendo uma turnê aí de despedida pelo Brasil e pelo mundo, nos seus 80 anos. E aí, temos que homenagear nesse canal. Nós já passamos várias vezes alguns discos, falando um pouco da vida do Milton Nascimento. E vamos mostrar aqui mais algumas preciosidades, mais algumas genialidades desse carioca que se tornou mineiro de coração. Milt começou lá na década de 60. Vamos falar um pouquinho aqui de um disco icônico da carreira do Milton. Então, Milton se classificou lá entre os primeiros lá do Festival Internacional da Canção em 1967 com a música Travessia. A partir daí começou-se a tornar-se conhecido do público. Antes disso, Milton queria fazer economia, saiu lá do Rio de Janeiro, tem toda uma história dele aí, órfão, foi criado por uma mãe adotiva e tal. A gente já contou um pouquinho da história dele aqui. Vamos focar um pouco mais aí na carreira, pelo menos no início ou nos tempos que começaram aí a brilhar a carreira do Milton. E vamos mostrar aqui também algumas músicas, já mostramos algumas músicas desse álbum. Falar aqui do álbum, talvez o álbum mais importante da carreira do Milton, que é o Clube da Esquina 1, de 1972. Portanto, esse disco está fazendo aí 50 anos. É um álbum assim maravilhoso, um álbum icônico, um dos álbuns mais importantes da nossa MPB. Alguns institutos especialistas consideraram esse álbum como o melhor álbum, o mais influente álbum da música popular brasileira. Aí tem algumas outras opiniões e tal, mas esse álbum está entre os 5 maiores álbuns da nossa música de todos os tempos. A gente vai entender um pouquinho por quê. Tem muita história aí sobre esse álbum e a gente vai falar um pouquinho só, alguns detalhes, algumas curiosidades sobre ele. Voltando então ao Milton. O Milton foi para Belo Horizonte tentar lá fazer economia na universidade e acabou indo morar no Edifício Levi, um edifício lá de Belo Horizonte. E coincidência feliz para a gente que a família lá do Lô Borges, a família Borges, morava lá nesse edifício de vários irmãos. A gente já falou aqui do Salomão Borges Filho, que é o Lô Borges, que tornou-se parceiro do Milton nesse álbum Clube da Esquina. E o Lô ainda era quase que criança ainda, adolescente, pré-adolescente, e descia as escadas lá do prédio para comprar pão e ouvia lá o Milton cantando, tocando violão, fazendo os falsetes maravilhosos dele, e ele se interessou. Na época ele já se interessava por música. Seus irmãos mais velhos, todos eles gostavam de música, principalmente o Márcio Borges, que depois se tornou um grande letrista, e o Mailton Borges. E aí a família do Lô, né, do Márcio, a família Borges, recebia sempre o Milton na casa dele, falavam de música e tal. E aí inventaram lá o Clube da Esquina. Então por que chama Clube da Esquina? Que não tem nada de clube. O Clube da Esquina é uma esquina de 2 ruas. As ruas Divinópolis e Paraisópolis, lá no bairro de Santa Teresa, lá em Belo Horizonte.
esses músicos se encontravam lá para tocar, para colocar suas poesias e tal. E aí era o ponto de encontro deles. Por isso que se chamou Clube da Esquina. E aí começou a participar a família Borges, o Milton, aí o Lô conhecia o Beto Guedes, que era um grande guitarrista, que tocava tudo dos Beatles e tal. Chamou o Beto Guedes para tocar. E tinha outros amigos também do Milton, como Wagner Tiso, Toninho Horta, um grande violinista, um arranjador fantástico. E todos eles começaram lá a tocar. Depois chegou lá ainda jovem também, Flávio Venturini, e formou-se aí esses mineiros aí brilhantes e começaram a compor. Já se identificaram muito a família Borges com o Milton, e o Milton convidou ainda o Lô, ainda garoto, ainda a fazer um disco lá em 1971, para fazer um disco, eles compunham. E aí a gravadora não quis fazer, falou que não, ele era muito jovem. E o Milton já tinha 4 discos já gravados, já era um grande artista. Como que ia gravar um disco lá com um menino recém-chegado lá de Minas? E aí teve um empresário lá que comprou a ideia e lançaram esse disco, Clube da Esquina. Um disco, como eu disse, icônico, que marcou para sempre a nossa música. A gente já apresentou algumas músicas desse disco lá no especial que a gente fez aqui do Lô Borges, outros do Milton Nascimento, dos 70 anos lá, do Beto Guedes, a gente acabou fazendo também, trazendo algumas músicas, Paisagem na Janela. É um álbum duplo e tem 20 músicas ao todo no álbum. Aqui a gente vai mostrar algumas músicas assim importantes desse disco. Milton Nascimento ganhou 5 prêmios Grammys aqui na América Latina, acabou fazendo muito show no Japão, nos Estados Unidos, muito conhecido, muito respeitado. Paul Simon, James Taylor, já cantou com muita gente boa. E fez mais de 34 álbuns e tornou-se um dos 5 maiores músicos e ícones da nossa música. Esse álbum começa com uma coisa curiosa ficou muito famosa essa capa, a foto desses 2 meninos aqui, que muita gente ao longo aí da história dizia que eram o Milton e o Lô Borges, quando criança, não tem nada a ver. Foi em Nova Friburgo, lá onde moravam, onde eles vieram, depois saíram de Minas, vieram para o Rio, gravaram, produziram as músicas e acabaram ficando por aqui, lançando o disco que era aí o grande mercado brasileiro, que era o Rio de Janeiro e São Paulo, o eixo Rio-São Paulo. E vieram para cá. E aí tinha lá um fotógrafo, Carlos da Silva Assunção, o Cafique, que até faleceu recentemente, estava andando num carro, o vidro fechado, e acabou tirando essa foto, mostrou para o Milton e para o Lô, e eles adoraram a foto. E acabaram colocando a foto desses 2 meninos, que ficou depois aí. Depois de 40 anos, esses 2 meninos acabaram aparecendo aí na mídia, entraram aí numa de procurar seus direitos de imagem e tal, que era o Cacau, né, o Antônio Carlos Rosa de Oliveira, e o Tonho, que é o José Antônio Rimes. Depois eles tentaram aí tirar algum dinheiro aí do Milton, do Lô, e acabou não dando muito certo. O fato é que essa capa virou assim uma capa célebre da nossa música, com essa foto do Cafi. Esse álbum se tornou célebre não tanto pelas execuções das músicas nas rádios, pelo número de vendagens, que foram muitos, mas pela forma com que essa música era produzida pelos mineiros. Na verdade, eram grandes artistas e eles se revezavam. Eram tudo multi-instrumentista, quase todos compositores, e eles se revezavam aí na produção, né, na gravação desse álbum. Então quem tiver curiosidade de procurar aí, se a gente for colocar aqui vai ficar muito longo o vídeo, mas tem muito detalhe aí de cantores, de instrumentistas que tocam numa música, depois trocam de instrumento, trocam em outra, faz os arranjos. Esse disco é comparado àqueles discos Beatles lá, eles tinham muita influência dos Beatles, com a vinda do Beto Guedes, que era um especialista em Beatles, e eles também foram picados aí, né, mordidos
pelos Beatles, eram muito fã dos Beatles, e a música, tem muita música, muito arranjo, que lembra muito os Beatles, aqueles álbuns Sgt. Peppers, o Revolver, que foram discos assim que marcaram aí a música mundial. E aí, esse Clube da Esquina também marcou a música brasileira para sempre. Inúmeros cantores, compositores têm esse disco como uma grande referência para suas carreiras. Não vamos mostrar aqui todas as músicas, como eu disse, a gente já mostrou algumas músicas em outras postagens. Uma música importante desse disco que é Tudo Que Você Podia Ser, uma música assim incrível também. A música é dos irmãos Lô e do Márcio Borges, foi gravado pelo Milton lá, maravilhosamente. Ouçam aí, vou deixar na descrição, Tudo Que Você Podia Ser. Outra música também que é um clássico, que é Cais. É do Milton e do Ronaldo Basto. Uma belíssima música com vocal do Milton e a letra do Ronaldo. Essa música diz respeito aí às dificuldades da vida. E que, na verdade, durante essas dificuldades, desses momentos, a gente tem que se lançar aí para a vida, lançar-se para o mar, lançar-se para os desafios da vida. Uma música belíssima, que vários cantores depois gravaram e regravaram essa música, uma obra-prima da nossa música, sem falar dos arranjos. A próxima música aqui que a gente vai colocar aqui é Cravo e Canela, uma música belíssima, bem instrumentalizada também, muito animada, parece quase que um samba e tal. E essa música eu vou colocar aqui na descrição, uma apresentação que o Milton fez numa TV americana, lá em 1988, com o Naná Vasconcelos. Naná Vasconcelos, para quem não sabe, já é falecido, um dos maiores, o maior percussionista brasileiro, e foi eleito 8 vezes o maior percussionista do mundo. Se apresentou aí na Alemanha, na Suécia, na Finlândia, na Inglaterra. Um tremendo de um percussionista que não foi dado o seu devido valor aqui e fez carreira brilhante aí na Europa, na Vasconcelos. Tem a apresentação dele lá e do Milton, assim, muito legal. E aí tem também o solo lá do saxofonista americano, o David Sanborn, que faz aí também uma palhinha lá, toca junto com o Milton, e ao fundo lá o Naná Vasconcelos. Outra música que vamos colocar aqui é São Vicente. Para mim, uma das músicas mais bonitas do disco, e tem uns arranjos assim maravilhosos, com o violão, a introdução do violão lá do Tavito, e depois tem aí o baixo do Beto Guedes e os carrilhões com o Beto Guedes, que são os sinos lá ao final da música, uma música maravilhosa. São Vicente, apesar dele falar de uma cidade, é uma cidade fictícia, não foi provado que era uma cidade, que ele falava de uma cidade, mas na verdade ele estava falando da América Latina, que na época tinha ditaduras, e aí tinha muita repressão. Falava também do negro, que sofria bastante, que ele fala, tem uma frase, um gosto de vidro e corte. Então uma música assim, bastante forte, bastante ácida, mas muito linda. Aqui eu vou deixar a gravação original do disco, Clube da Esquina, e vou deixar também aqui uma apresentação, aquela mesma apresentação lá, que estava agora do Cravo e Canela, do Milton e do Naná Vasconcelos. Então, só os dois tocando essa música. O Naná Vasconcelos coloca lá os seus instrumentos, o seu vocal. Vocês veem ali a capacidade, a genialidade desses dois brasileiros aí, que brilharam aí na nossa música. Então fica aí na descrição a música São Vicente. Outra música também importante aqui desse disco, que dá nome ao disco, é o Clube da Esquina 2. A música Clube da Esquina 2, porque tem o Clube da Esquina 1. Esse Clube da Esquina 2, aqui no disco, ele é instrumental. A música é do Milton e do Lô Borges. O Borges ainda é molecão, ainda, 19 anos lá, fez a música. E a música é muito boa.
Incrível a música. E aí a Nana Caymmi gostou demais da melodia. A Nana Caymmi, a filha lá do Dorival Caymmi, e pediu para o Márcio Borges, o irmão dos irmãos lá, mais velhos que o Lô, fazer uma letra. E ele foi muito feliz na letra, uma das letras mais bonitas da MPB, que é o Clube da Esquina. Aqui na descrição eu deixei aqui com o Flávio Venturini. Flávio Venturini gravou essa música lá em 1994 no seu álbum Noites com Sol. É uma música cheia de metáfora, que fala um pouco aí da juventude, dos tempos difíceis, da ditadura, daquela coisa de estar sempre suplantando aí as dificuldades, brigando, lutando e sonhando por dias melhores. Uma música que eu vou deixar aí, a música com o Flávio, como eu falei, e a letra para vocês analisarem. Uma música, assim, lindíssima desse álbum, Clube da Esquina. Outra música também muito legal desse álbum, é uma das primeiras lá, se eu não me engano, é a primeira lá de um dos lados do disco. Esse disco, como eu falei, isso é um álbum duplo, são dois discos, né? 2 long plays. É Me Deixa em Paz, uma música lá do Carnaval, lá do Rio de Janeiro, do Monsueto, do Ayrton Amorim. O Monsueto era um compositor lá na década de 60, lá, de música de carnaval. E o Milton Nascimento viu a Alaide Costa, uma cantora negra maravilhosa, uma voz aveludada, macia, maravilhosa, e ainda está nativa aí fazendo show, a Alaide. E aí o Milton viu ela cantando num programa de televisão, um programa antigo que tinha na TV, chamava-se Almoço com as Estrelas. E aí a Alaide estava cantando lá, o Milton viu, e não teve dúvida, chamou a Alaide para fazer um dueto com ele nessa música, no disco, que foi atendido prontamente. E aí a música foi um sucesso. Aqui na nossa descrição eu vou deixar uma apresentação dos dois em 1998, aí já mais de quase 30 anos depois. Então tem a apresentação dos dois lá, incrível, vocês vão poder ver. Depois dessa apresentação de 98, da Alaide e do Milton, virou um DVD depois. Uma música também muito linda, do que o Milton teve aí essa felicidade de gravar, e a Alaide também. A Alaide foi uma grande cantora lá, da época da Bossa Nova, lá foi grande parceiro, lá, amiga do Vinícius de Moraes, Tom Jobim, frequentou a casa deles, tocava piano, aprendeu a tocar piano lá. E uma grande artista também da nossa música, não é sempre que é lembrada, mas do grande público, mas está sempre aí, uma grande cantora. Esse álbum também tem algumas músicas que eu, como eu disse, já falei aqui, por exemplo, O Girassol da Cor do Seu Cabelo, depois Para Lenny McCartney, foi gravado num álbum lá de 1970, lá do Milton. Depois O Trem Azul, que é uma música do Lô, que foi gravado, a gente já falou, foi gravado pelo Elis, foi gravado pelo Tom. É um álbum assim, recheado de canções assim, de arranjos eternos para a nossa música. Então queremos homenagear aqui o Pituca, o grande Milton Nascimento, falando um pouco mais desse álbum e falar dos 50 anos desse álbum, que é o Clube da Esquina, Milton Nascimento, Lô Borges. Lô Borges foi o primeiro álbum do Lô, com 19 anos, 20 anos, ele já emplacou esse álbum, e esse álbum se tornou aí um clássico da nossa MPB. Fica aqui então os parabéns aqui, os 80 anos do grande Bituca, que já está se despedindo dos palcos, mas ainda está bem, está lá, fazendo participações especiais. Semana passada mesmo ele fez um show lá nos Estados Unidos, abafou, vendeu todos os ingressos. Ele fez um show lá numa casa onde o Ray Charles fez seu último show. E aí o Milton Nascimento é muito conhecido nos Estados Unidos, grandes parceiros, grandes amigos lá, brilhou e ainda continua sendo aí quase que uma água aí, né, uma grande referência para a nossa música. Então, os 80 anos, a nossa homenagem aí ao Milton Nascimento pelos seus 80 anos, e os 50 anos desse álbum aí também, o Clube da Esquina, lá de 1972, que marcou para sempre a vida do Lô, do Milton
e da nossa música brasileira. Curtam as músicas aí na descrição e até a próxima postagem.